Olá meus amigos, um bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, onde estamos a estudar o livro de Daniel, as profecias do livro de Daniel, profecias para o tempo do fim. E estamos a estudar neste momento o capítulo 11 do livro de Daniel, que nós já vimos nos vídeos anteriores, que é uma sequência que relata uma sequência de acontecimentos já relatados também em capítulos anteriores. É um livro um pouco mais complexo de entender, no entanto, como os anteriores capítulos nos deram um panorama daquilo que iria suceder reino após reino, torna o capítulo 11 dessa forma mais fácil de nós conseguirmos associar os mesmos termos, as mesmas sequências de impérios àquilo que nós já conhecemos. E nós acabamos de ler no último vídeo até o versículo 5 do capítulo 11 de Daniel, e hoje vamos começar a partir daí do capítulo 5. Vamos então abrir a nossa Bíblia para lermos no capítulo 11 de Daniel a partir do versículo 5. E diz-nos o seguinte: muito bem se lembram, já tínhamos falado então dos reis da Pérsia e do último rei que se levantaria, que seria então o rei Assuero. O rei também que era o marido de Ester, que era um rei muito rico e que foi então pelear contra Roma, mas acabou por ser quebrantado, acabou por morrer, acabou por perder o seu império. E foi isso que nós vimos então nos versículos anteriores. Agora aqui a partir portanto, no livro de Daniel, aqui a partir do versículo 5 diz o seguinte: o rei do sul será forte como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Parece que estamos aqui a falar de um casamento real. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue. E bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Como veem, temos aqui a falar de um rei do sul e de um rei do norte, que nós já tínhamos visto anteriormente, que se referia então a dois dos generais da Grécia, portanto de Alexandre o Grande. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos, mas ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunião, numerosas forças, um deles virá apressadamente, apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então ele se exasperará, sairá e pelejará contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porém o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Lembram-se, temos referido também esta expressão, que nos dava a indicação que tempos eram anos, nos vídeos anteriores. Pois bem, repetimos agora aqui novamente no capítulo 11 a indicação que tempos se refere a anos. Virá à pressa, com grande exército e abundantes previsões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o reino do sul. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte levantará baluartes e tornará cidades fortificadas.
Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. E vamos então parar por aqui, na leitura que tínhamos para hoje. Amanhã continuamos a partir destes versículos. E vamos então tentar entender o que é que nos diz, o que é que nós acabamos então de ler. Parece um pouco confuso, fala-se aqui de guerras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e nós sabemos que depois da morte de Alexandre o Grande, o vasto império dele foi dividido então nos 4 generais, que nós já referimos também em vídeos anteriores, que foi o Selúcio, na Síria, o Norte, e Ptolomeu, no Egito, no Sul. Desses 4 imperiais, estes 2 foram aqueles que prevaleceram. Tanto que eram, de alguma forma, tinham mais poder, mais força e acabaram por permanecer. E estes estabeleceram dinastias que viriam então a lutar entre si pelo domínio da terra. A maior parte dos estudiosos da Bíblia entende que as guerras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, profetizadas no livro de Daniel, são uma referência a muitas batalhas que envolveram essas 2 dinastias. Segundo a profecia, seria feita uma tentativa para unir essas 2 dinastias através de casamento, como nós vimos no capítulo 11, no versículo 6. No entanto, essa união não duraria muito tempo, como nos foi referido também neste versículo. Fontes históricas informam-nos de que Antíoco II Teos, no ano 261 a 246 a.C., neto de Selúcio I, casou com Benedice, filha do rei do Egito, Ptolomeu II Filadelfos. Contudo, o acordo não durou muito. O conflito que envolvia diretamente o povo de Deus rapidamente voltou, porque o povo de Deus estava ali no meio destes dois reinos que tinham um conflito entre si, e os quais ocupavam então também a terra onde o povo de Deus estava. Assim, Daniel 11 trata de eventos importantes que irão tocar a vida do povo de Deus durante séculos, depois do profeta Daniel já não estar então entre eles. Mais uma vez podemos perguntar porque é que o Senhor revela antecipadamente todos estes pormenores sobre estas guerras que envolvem reinos e que lutam entre si pela supremacia das leis das regiões do mundo. E a razão é simples. Se essas guerras afetam o povo de Deus, então o Senhor anuncia antecipadamente os muitos desafios que o seu povo vai enfrentar em tempos futuros. Nós sabemos e já dissemos várias vezes que tudo o que está profetizado, que está escrito nas Sagradas Escrituras, está também escrito na história, nos livros de história. Além disso, nós sabemos que Deus é o Senhor da história, e quando comparamos o relato profético com os eventos históricos, podemos ver mais uma vez que tudo se cumpriu de acordo com o que estava estipulado. Este Deus que nós servimos conhece de fato o futuro. Ele é digno da nossa confiança, da nossa fé, e é um Deus grande. Não é um ídolo manufacturado, um ídolo feito por mãos humanas, é um Deus real. Desta forma, Ele não só dirige todos os eventos históricos, como também Ele pode dirigir a nossa vida se nós deixarmos fazê-lo. Eu até gostaria de ler convosco no livro de Isaías, e nós vamos então abrir novamente a nossa Bíblia, porque no capítulo 46 e nos versículos 9 e 10 dá-nos a indicação, dá-nos uma informação preciosa que eu gostaria que vocês também conhecessem. Vamos então abrir no livro de Isaías, capítulo 46, 9 e 10, diz o seguinte: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, e eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade.
Isto dá-nos a certeza, meus queridos, que o Deus que nós servimos tudo dirige e tudo sabe. Possamos ter confiança dia a dia neste Deus maravilhoso que tudo conduz na nossa vida. E estejamos certos que estamos seguros à sombra das suas asas, porque Ele nos protege sempre. Um bom dia a todos.